Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Bom, vamos dar continuidade aqui. Bom, eu dei uma parada aí por 2 finais de semana, mas na verdade eu preciso terminar isso contigo, para a gente no domingo que vem começar uma nova série. Eu louvo a Deus, gente, porque Deus ele tem a sua sabedoria em todas as áreas, né? Então quem tem um coração aberto, eu sempre falo isso para vocês, gente, seja uma pessoa paciente, seja uma pessoa ávida por buscar a sabedoria de Deus, porque se ela se instala em você, a tua vida muda de cima a baixo. Ninguém muda a vida pelo simples fato de decidir, eu vou mudar. Não, se não for uma mentalidade instalada, não muda. Então esse é o processo da palavra que transforma eu e você. E a gente tem que ter essa paciência, se entregar ao aperfeiçoamento, à direção. Veja rapidamente, eu estou falando isso porque muitas vezes a gente não se posiciona da maneira certa. A palavra é poder de Deus. Mas ela opera na proporção de que eu me abro para ela, obviamente. Veja, 2 Timóteo, vai aqui rápido. 2 Timóteo, há uma declaração. No verso 16 do capítulo 3. Toda a escritura, toda palavra é inspirada por Deus, ela é útil para... Então, alguém tem que aprender, somos nós. Então, se eu fico na posição que eu já sei, eu não vou dar oportunidade para a melhor sabedoria, que é a de Deus, né? Esse é o grande problema nosso. A gente fica retendo conhecimentos e coisas que a gente diz, eu sei, mas na prática não me leva a construir, não cresce, eu não... Entende? Porque não, eu sei. O que eu sei? Será que o que eu sei está alinhado com a verdade? Então está escrito aí, um ensino para repreensão, veja bem, para correção. Quem está disposto a ser corrigido? Essa é sabedoria, gente. Não adianta. Até nessa área que nós estamos falando sobre família aí, nós precisamos ser muito corrigidos numa mentalidade errada. De repente, numa educação errada de coisas que nós aprendemos, que nós não devemos mais viver isso na nossa casa, como filhos, né, de cultivação, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, há um aprimoramento. Ser paciente porque Deus está trabalhando. Eu vou te falar, o teu futuro depende disso. Pastor, qual será o meu futuro? Deixa eu dar uma olhada nas previsões. Cara, está fora, cara. As previsões são as piores. Tá certo? Agora, Deus não te programou para começar e terminar mal, hein? Você que está nos assistindo aí, hein? Não, Ele programou para que a gente crescesse. A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai apagando, apagando, apagando cada vez mais. Não, pastor, não é bem isso não, é verdade. Ela vai brilhando, brilhando, brilhando cada vez mais. Medita nisso, até ser dia. Então, você não vai terminar mal não. Fala para o teu irmão, você não vai terminar mal não. Porque não é a programação de Deus. Então, ser sábio. Vamos embora. Eu já compartilhei muitas coisas, daqui eu continuo, tenho usado esse texto base. No Salmo 128, que começa assim, falando a respeito daquele homem ou daquela mulher, que tem esse tipo de comportamento. Então, inserido dentro desses 4 versos, o segundo e o terceiro, fala sobre a bênção de casa. Então há bênçãos para o homem que obedece ou responde a palavra, sempre andando nos seus caminhos, porque envolve continuidade. Gente, eu conheço pessoas, você deve conhecer também, pessoas que começaram a caminhada, hoje não caminham mais. A pessoa que me levou para Jesus hoje não anda com Jesus há muitos anos. É muito triste isso, gente. Ficou no meio do caminho. Então, uma das coisas que funcionam na nossa vida para ver o resultado de Deus é o quanto eu e você somos perseverantes em continuar na verdade. Mas é aí que nós somos bombardeados, porque o inferno só fica assim, desiste, 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 das mais variadas situações, até mesmo dentro de casa, cara. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Ele está falando alto, dizendo, desiste dessa casa, desiste desse marido chato, desiste dessa mulher jararaca, desiste, não sei, desiste, desiste. Pastor, como é que o senhor sabe que ela é jararaca? Alguém te revelou? Cara.
Ele promove de tudo para nós desistirmos. Enquanto a gente não desistir e não tomar aquele conselho, enquanto a gente não escolher o que Ele quer, nós vamos seguindo adiante. Ele vai ter que engolir a nossa vitória. Eu declaro isso no nome de Jesus. Ele vai ter que engolir a vitória da tua família. Teus filhos transformados, todo mundo recebendo a Jesus, vai ter que engolir. Agora eu estou nervoso com ele, cara. O bicho provoca, rapaz. Então vai apanhar. Vamos dar na cara dele, gente. Dar na cara do inferno é ação prática. Estabelecendo a verdade, ele cai. Não porque nós somos poderosos, mas a verdade, a ação da verdade é poder contra as trevas. Essa é a consciência que a gente tem que ter. Por isso está escrito isso aí, ó. Não tem jeito. Já falei para vocês, a gente não luta contra o diabo, a gente resiste com a vitória, com a verdade. Essa aí é um procedimento. Resistência com a verdade é um procedimento vitorioso. Nos dá vitória em casa também. Então, esse homem do trabalho renderá todas as áreas. Se está escrito que em todas as áreas é ferir, porque para a Bíblia é a verdade. Não adianta a gente responder do lado de fora. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Paulo, eu acho que ele estava falando sobre discernimento. Não sei se você já assistiu, muito interessante. Ele estava falando de um conteúdo até simples. Qual é o conteúdo? Por que a gente não acredita na palavra? Mas as outras coisas falam mais alto para a gente não acreditar. E aí Jesus, depois de ter ressuscitado, os discípulos olharam para lá, olharam para cá, falaram uma opção de coisa e tal. Jesus, quando entra no meio deles, fala assim para eles assim: cara, por que vocês são tardos em acreditar? Repreendeu a crença deles, porque não acredita. É mais fácil acreditar que não está dando certo do que a Bíblia dizer que dá certo. É mais fácil acreditar que parece que os meus filhos hoje estão tendo dificuldade e não acreditar que ele falou que ele é a herança, os nossos filhos serão abençoados e crescerão. Nós temos que ficar com a palavra, gente, e concordar, tem uma escolha a ser feita. Tome cuidado com isso, hein? Ei, pastor, está longe da minha casa ser abençoada. Para de falar essa bobagem. Ah, mas eu estou pensando nisso. Então não fala. Bota para dentro como a gente deve falar. Não tem um aqui que não enfrente luta ou de dificuldade ou situações. Ninguém aqui, todo mundo aqui vive situações que não gostaria de viver. E o Kiko? Mas não está escrito na Bíblia que o negócio é perfeito ali no contexto de viver nesse mundo decaído, ainda mais com as influências dessa maligna, cara. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ó. Então beleza, isso aí vai rolar no verso 3, a esposa será isso aí, uma fonte de alegria, os filhos. Veja o que está escrito aí, gente. Cheios de saúde, diga saúde. Saúde de corpo, de alma, muito importante nos dias de hoje, equilíbrio. E por último, só reforça, então essa é a bênção que o Senhor dá, então vem dele. Diga, vem dele. Mas só tem um detalhe, nós cooperamos. Aquele que responde a ele, que anda com ele. Então legal, eu já tinha dito algumas coisas, uma delas é essa, que é uma consequência, o lar como uma bênção tem uma consequência da minha cooperação. Nós construímos isso, é uma questão de coração, caminhar com Deus. Deixa eu seguir adiante para te mostrar, veja, de uma maneira bem paralela, bem simples e quase que igual, Salmo 112, verso 1, como é feliz o homem, não está falando qualquer um, mas o que teme a Deus, e tem prazer nos seus mandamentos, ou seja, anda nos seus mandamentos, responde a Deus de maneira consciente. Alguém já me perguntou, pastor, como é que eu sei a vontade de Deus e ando com Deus? Simples. A vontade de Deus para mim e para você é esse livro chamado A Palavra de Deus. Somente aqueles que creem andam aqui. Então ele é a palavra de Deus, então é a vontade de Deus para o homem. Perfeito. E agora, como é que então eu caminho com ele? Respondendo conscientemente aquilo que eu sei que eu preciso responder. Pronto, estamos caminhando com Deus. Estamos na direção certa, fazendo a vontade de Deus, diga aleluia. Então na área de família, nós estamos abrindo esse leque aí para conversar algumas coisas. Veja como é que serão os seus descendentes. Serão poderosos na terra, a Bíblia diz, então eu creio. O que mais? Serão uma geração abençoada, eu creio. Nós cremos. Serão homens e mulheres íntegros, de ética, moral, eu creio.
A nossa parte é grande em cooperar e a gente vai seguindo hoje. Eu quero falar de alguns pontos legais. Então, deixa eu te dizer isso, gente. Aqui nós temos pais, obviamente, filhos também, e pessoas que um dia, obviamente, vão casar. É muito legal ouvir tudo isso. Eu me lembro, antes de casar, eram muito poucas reuniões falando de família, literalmente sobre coisas. Hoje cresceu muito, obviamente. Mas eu gostaria de ter aprendido muitas coisas. Eu morei fora 2 anos com a minha família, estava numa igreja excelente, boa, mas uma coisa eu percebi, não tive uma reunião ou um final de semana que falasse sobre família. Com tantos problemas familiares, não falar sobre família, nós temos que falar, todo ano eu vou falar. Você vai ter que me engolir. Pode? Meu irmão, então precisamos ouvir. O inferno está ali na porta batendo, vou te destruir, é assim mesmo. Ok? Então nós precisamos do conceito da voz dele em alta no nosso coração. Então eu digo para vocês, nós pais somos a porta, ou as portas da luz da verdade. Eu não estou falando, gente, nós temos pessoas perfeitas, porque não somos. Mas nós temos que ter coração sincero. Coração contrito, é aquela coração que reconhece erros e falhas e ajusta. Isso é muito importante vivermos assim. Uma boa base de construção do nosso lar é a verdade, sinceridade e verdade. No mundo falso e mentiroso, os relacionamentos são falsos, são mentirosos. Segredos e coisas ocultas são guardadas que destroem. Não estou nervoso contigo, não. É com as trevas, eu tenho que falar, porque nessa manhã os capetas estão só quebrados, estão sendo quebrados. Cabeça dos demônios estão só, porque eles ficam falando na minha mente e na tua. É o famoso culto desaloja. Desaloja. Casas Bahia. Fica lá, falando. Aí ele fica falando mais alto, porque eu estou prestando atenção. Não dá certo. Estou indo para aquela prancha para cair na cabeça, lá na boca do tubarão e não estou sabendo. Muito importante, você tem que se conscientizar. Não existe essa conversa de mentirinha, que é bom aquilo outro, não pode saber e tal. Já era. Quer matar teu casamento? Começa a esconder coisas da tua mulher e do teu marido. E vou falar mesmo. Meu Deus vai me cobrar. Nós temos que mudar. E só há mudança se houver arrependimento. Eu não quero entrar nem nessa área, mas é sério demais. Área de adultério, de sexo, fora do casamento. Só quem quer se destruir faz isso. É a Bíblia quem fala, então é verdade. No mundo de proposta hoje, o negócio está terrível, gente. As coisas estão estranhas. Eu voltei de Porto Velho, tive a oportunidade de parar um pouquinho em Brasília. Meu avião atrasou pra caramba. Eu fiquei ali, fiz uma janta, sentei e comecei a perceber algo. Muita gente ali que trabalha naquela região de governo, gente bem vestida, idosos, meia-idade, novos e tal. Só estou vendo aquele movimento. Caramba, eu falei, nunca vi tanta gente bonita e arrumada, cara. Vou te falar, legal, tá tudo certo, não tem nada de errado. Mas comecei a reparar algo. Depois comecei a reparar, assim, de um modo geral, não estou querendo julgar, mas de uma certa maneira, a maior parte dos que eu vi, eu fui começando até a contar. Depois eu parei, porque o negócio ficou feio. Não tinha aliança no dedo. Todo mundo sem aliança. Alguns com aliança, obviamente, outros sem aliança. Em algum momento da vida, com certeza, meu irmão, alguma coisa não saiu certo. Porque todo mundo chega a uma idade e queria casar. Agora, se vai continuar casado, é outra coisa. E hoje, conversando com um advogado aqui na nossa igreja, maravilhoso, bateu um papo por mim, que ele é expert nessa área aí, negócio de família, casamento, como é que vai ser, não vai ser. Hoje as leis que estão passando aí, cara, e o pessoal está aceitando casamento de tudo, daqui a pouco vai aceitar você casar com um cachorro. Não ri não, porque é verdade. Nós estamos por fora do que está acontecendo. Hoje as propostas, o cara chega com 3 mulheres, vou casar com as 3. E vai casando. E ele estava me explicando, ele falou, eu não aguento mais. As propostas de pessoas se divorciando com 30, 40 anos de idade. Aí você vai perguntar, mas por quê? Cara, o cara fala um negócio, umas indecências, um negócio, e fala, Cildo, o que eu vou te falar, cara? Sodoma e Gomorra, Jesus está às portas mesmo. Porque o negócio está assim.
Daqui a pouco essas leis estão sendo, vão fazendo parte de uma constituição que vai mudando o comportamento, né? E vai assumindo a cultura destrutiva, vai forçando a barra para esse tipo de coisa. Só vai destruindo. Então eu estava olhando, cadê as alianças dessa turma? Em algum momento dessa estrada aí acabou, porque é mais fácil viver assim mesmo. Hoje fica com um, amanhã com o outro, dá uma voltinha e tal, saiu um abraço, é isso aí, esse mundo destruído. E o inferno só quebrando. Só quebrando. Eu quero ler um verso com você, ele é poderoso. Eu preciso falar só isso aqui rapidinho. Vá comigo em Provérbios capítulo 6. Em Provérbios capítulo 6, diz assim no verso número 29. Assim será com o que se chegar a mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Ok, só estou lendo a palavra. Quantos creem que a palavra é a verdade? Amém. Ok, verso 32. O que adultera com a mulher, ou vice-versa, está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Não tem mais nada a dizer. É a verdade. E está nesse nível, gente. Muito bem. Então, falando sobre ser a luz, não é ser perfeito, mas é ter um comportamento sincero diante de Deus, da verdade. Você está protegendo não só você, escuta isso nessa manhã, não só nós estamos nos protegendo, como a nossa casa. Já falei para vocês, os pais são portas de autoridade. Há muitas situações que acontecem com os nossos filhos porque tem portas abertas de autoridades legais dadas ao inferno que nem mesmo o cônjuge sabe. Ui! Já decapitamos uma meia dúzia de demônio. Nem o outro sabe. Portão aberto. Vai matar, vai destruir. Aí mesmo em Provérbios 26, eu leio com você o verso número 2. A segunda parte diz assim: maldição sem causa não se estabelece, não se cumpre. Sempre há causa. Se nós fomos libertos pelo sangue do Cordeiro, Ele fechou a porta para nós. Eu não pertenço mais às trevas, mas eu posso dar liberdade para as trevas me quebrar. Aí eu vou lá e deixo um pregozinho na sala, ele vai lá, bota um quadro, ele entra. Aí você não pode entrar, eu agora pertenço a Jesus. Você pertence, mas você está me dando direito de entrar na sua casa e acabar com ela. Mas a pessoa não analisa assim, ela não pensa dessa maneira, porque é legal o prazer. É legal o prazer, agora momentâneo, o negócio é bom, é gostoso e tal, mas mata! Destrói a minha casa, destrói o meu ser, eu me comprometo com as trevas, eu dei a autoridade legal dele me destruir. É assim que está acontecendo hoje, gente. Nós somos de Deus, há um preço a pagar mesmo. E principalmente aqui falo para aqueles que trabalham fora, cuidado. As propostas são doidas. Eu estava conversando com uma pessoa, me falou, eu peguei um Uber lá, eu conheço o cara que é da mesma igreja que a minha. Olha só, ouve essa. O cara falou, poxa, foi bom te encontrar mesmo. O cara não queria agarrar a pessoa dentro do carro, rapaz. Agora tu vê, cara. Beleza, meu pastor, você está se espantando o quê? É da igreja. Eu não estou nem aí. Alguém chega para mim, é da igreja, eu não sei quem é. Ei, meu irmão, não chega para mim, eu sou de igreja, eu sou pastor, eu tenho carteira de diácono. Cara, não te conheço. Eu tenho que andar contigo para saber. Você sabe o que a palavra fala sobre pessoas que se dizem irmãos, mas praticam a imoralidade? Vamos lá, eu preciso falar isso nessa manhã, o Espírito Santo está me falando. Hoje. Aleluia. É bíblico. E eu falo porque eu te amo. 1 Coríntios 5. Então Paulo vem falando, mas agora eu escrevo, verso 11, que não vos associeis com alguém que se dizendo irmão. Aleluia, glória a Deus. Isso aí também não dá carteira a ninguém. Não conheço. Ah, mas eu tenho todos os CDs do cantor. Também não sei quem é, não conheço. Beleza, eu só ouço CD evangélico. Aleluia. Eu estou lendo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que se dizendo irmão for impuro.
A palavra impureza aqui é a palavra porneu. E se você pegar todos os que envolvem o radical dessa palavra, você vai ver lá toda a associação de sexo ilícito, adultério, fornicação, homossexualismo, o que mais? Não falei nem do avarento, hein? Calma aí, eu só estou querendo colocar essa área. Então essa área aí ainda fala sobre sexo até com animal. Então veja o que está escrito: o avarento, o idólatra, maldizente, beberrão, o barão, nem com esse comais. Pastor, mas é o quê? Ou lê ou não lê, ou entende que há um espírito destruidor nisso, tremendo, é só continuar a ler. Pra você ter uma ideia, Paulo falando sobre esse assunto era tão sério que ele gasta o capítulo 5, o 6 e o 7 para dizer assim: então o homem, por causa da impureza, é melhor ele ter só uma mulher e vice-versa. É o que está escrito lá. Mas agora, o cara pode casar com 2, com 3, com 4. As pessoas estão se afundando cada vez mais na lama, na infestação de demônios que tomam conta e enraizando na perversidade. Acabou, cara. Acabou, vai ser destruído. Já está na mão das trevas. Então, eu quero te falar que a luz de Cristo, gente, ela deve vir primeiro da nossa casa. Não é responsabilidade da igreja ser a luz para os nossos filhos, ela é uma cooperadora dessa verdade. Alguém está pegando nessa manhã? Veja só que interessante, porque fala em Deuteronômio 6, Elinho, que essas verdades, ela hoje eu te ordeno, cara, ela está instalada onde, hein? Na nossa cabeça? Não, no nosso coração, fazendo parte de quem nós somos. Então, aí o que vai acontecer? O verso 7 quase que é um automático, é uma ação posterior. Ensine com persistência aos seus filhos, converse com eles sobre a verdade, quando estiver sentado, quando você estiver andando pelo caminho, quando você se deitar, levantar, está falando de um ato contínuo. E as oportunidades que nós temos de conversar com os nossos filhos sobre a verdade, mostrando esse mundo destruidor, é muito grande, é importante, gente. Eles vão aprender de mim e de você. Os registros nos primeiros anos dos nossos filhos, é muito importante isso. Se você tem filho até 10 anos aí, 11, essa faixa etária é muito importante, porque as coisas ficam registradas lá dentro. É agora o momento de registrar a verdade. Mostrar, dar exemplos. Isso começa em casa. Então nós estamos nessa posição de formadores, de educadores dos nossos filhos. Então nós cooperamos com Deus, porque Ele nos ajuda com a sabedoria necessária. Se alguém acha que é fácil criar filho, é doido. Aí é que é legal, né? É sempre assim, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Cara, quando a gente sinceramente fala, Senhor, me ajuda que eu não sei o que eu faço. Aí Ele chega. Ele se apresenta. Mas enquanto a gente se achar, não, eu sei bem o que eu faço, comigo é assim, tal, não vai dar certo. Nós vamos estragar. Até nisso nós temos que reconhecer que nós precisamos de Deus. Não poder estabelecer a perfeita sabedoria no nosso lar. Então veja, deixa eu te falar pelo menos 3 pontos importantes rapidamente, nessa relação de pais como formadores. Eu não sou um pai, a mãe, beleza, o neném está aí, vai nascer, que beleza, chegou a criança. Não, nós somos responsáveis na formação, na educação dos nossos filhos. É uma responsabilidade, quero só dizer isso para vocês, que Deus nos cobrará. Ele não vai cobrar qualquer outro, não vai cobrar a igreja. Ele não vai cobrar a igreja. Por que aqui não faz um trabalho com criança assim? Rapaz, vai fazer em casa com teu filho, vai. Faz primeiro, depois você vem cobrar. Não gostei. Fui ofendido, vou para outra igreja. Então vai. E vai continuar burral. E vai estragar os seus filhos. Pior coisa que pode acontecer, cara, é eu começar a ensinar os meus filhos. Tu tem que ir para a igreja. Tu tem que ler a Bíblia. Não faça isso. Porque os filhos não veem isso nos pais. Hello. Vou chamar o gás, hein? Caramba, cara, é mesmo, né? Não tem jeito. É aquele tipo assim, moleque, tu tem que fazer o que eu mando, hein? Aí o moleque fala assim, mas você não faz? Qual autoridade você tem? Ele não sabe como interpretar isso, mas lá dentro soa mal e pega mal isso. E não dá certo, porque isso se instala estranho. Eu sempre converso com pais e falo, tá lá, cara, tá com problema, meu filho não quer nada com a Hora do Brasil, aquele negócio tá legal, ok, cara, de repente pode ser uma fase, alguma coisa, agora vem cá. Tu é apaixonado por Deus mesmo?
pela verdade, serve a Deus. Se você é luz na tua casa, essa paixão vai passar para os seus filhos desde pequeno. Os filhos terão prazer. Tem filhos nossos aqui, eles ficam perturbando o pai. Vamos para a igreja, vamos para a igreja. Cara, o pai tem que se ajoelhar e se arrepender. Estou falando sério. Tem que se arrepender. O tamanho que os filhos estão chamando para andar com Deus, o pai, não, hoje não, estou cansado, não vou levar. Eu sempre falo isso para gente, teus filhos vão para tal lugar, vai lá, é responsabilidade, leva ele. Ah, mas tem reunião de adolescentes, todos sabem. Meu Deus do céu, se arrepende agora. No chão. Senhor, cai uma luz, não um raio não, a luz. Cai uma luz no coração desse pai para entender que o filho está buscando a Deus, ele devia chorar de alegria e não reclamar, porque está levando. Pastor, vai faltar para mim, mas para o meu filho não, vou mandar ele para o campo Tim. Eu estou te falando. Deus tem nos dado oportunidades. Ninguém aqui é perfeito, eu também não sou. Mas determinados comportamentos precisam estar inseridos na nossa vida. Eu digo mais, sabedoria de entendimento, o que está acontecendo? Sensibilidade, quem dá é o Espírito Santo. Você pega um adolescente seu, como nós temos aqui vários. Cara, os adolescentes da nossa igreja eles estão em fervor, cara. Vocês têm paz, vocês estão aqui, vocês têm que fazer de tudo para isso continuar. Eu queria que alugar esse negócio aqui do lado, aquele negócio do posto ali, porque eu tinha um negócio aqui na minha cabeça, mas os malucos lá não estão querendo. Daqui a pouco eles vão chegar. Eu queria fazer lá só um local para os adolescentes, cara. Botar uma quadra para jogar um futebol. Aí a gente também joga, mas tudo bem. E montar lá um negócio, um café para eles, um negócio diferente, para eles ficarem lá e tal, bater um papo. Nós temos que fazer de tudo. Precisamos de um espaço maior para a gente fazer muita coisa. Ok, esse momento chega. Mas estou te falando, você como pai, cara, não é cansativo não, é assim, essa é a jornada. Então, primeiro ponto, vamos lá. Eu não sou dono da verdade. Em relação aos nossos filhos, tome cuidado com esse comportamento, eu sou dono da verdade, não funciona, esse comportamento, eu sei, é assim, vai ter... Todo quadradão nos negócios que não funciona. Mas nós somos instrumentos da verdade, é diferente. Como instrumentos da verdade, então nós estamos no processo de construir. Sem instrumentos da verdade, além de sermos exemplos, diga amém isso. Exemplos, atitude, comportamento, palavra. Nós precisamos também construir limites. É minha responsabilidade. No mundo hoje, de completo desgoverno, onde as pessoas não respeitam a autoridade mais nada. A gente lembra do passado, hoje as professoras estão doidas, não estão querendo mais ser professora, porque não há mais respeito nenhum. Antigamente eu tinha aula, eu não sou velho não, o pastor Sérgio aqui, mas olha, antigamente eu tinha aula, tinha que formar do lado de fora para entrar em sala. Eu tinha um professor de geografia, Coronel Montezuma, todo mundo formado, a gente voltava daquele peladão, eu chegava cedo, aí, pior coisa que podia acontecer, já estava avisado isso. Quando chegar na aula do professor, foi a primeira aula, não chega suado. E como é que eu ia segurar? A gente chegava com uma bola, uma dente de leite, alguém lembra da dente de leite aí? Chegava assim, jogava uma pelada, saia todo empoeirado, ia rápido no banheiro, passava papel e tal. Vermelho. Ele passava, olhava, podem entrar. E aí todo mundo ficava do lado da carteira lá, até ele chegar na frente, vamos sentar. Legal, beleza. São valores, são coisas importantes. Que babado, que babado. É por isso que está essa avacalhação. É por isso que ninguém mais é construído. Os professores estão sendo até ameaçados, cara. E eu não estou falando só do pessoal que mora perto de comunidades, não, hein? Até em colégios aí que são super caros, rola fácil a droga lá dentro. Para você ver como é que o negócio está. E pessoas de grana são agentes para vender droga. Bom, vamos seguindo. Estou falando sobre limites, mas deixa eu te falar isso aqui. 2 elementos são básicos, essenciais, nesse alicerce seguro
desenvolver um equilíbrio no ser humano, sabe? A gente precisa formar pessoas equilibradas, cara. Não é perfeitas, mas equilibradas. Essas duas partes. A afetividade, que representa o grau de valorização das minhas palavras e comportamentos dentro dessa área. Mas também eu não sou muito de falar que eu amo. Então vai aprender. Mas é meu jeito. Seu jeito nada, bobão. Tu tem que mudar. Você está pensando nos seus filhos ou não? Tô. Então muda. Aqui que está o detalhe. É a consciência. É a consciência dos outros. Parece que se nós vivêssemos numa ilha, pode ficar calado. O problema é seu mesmo. Não tem com quem falar, pode ficar. Vai falar com os peixes. E aí, peixe, hoje eu estou querendo falar contigo. Mas se nós estamos nos lares, nós vamos conversar. Obviamente, tudo promove para não haver conversa. É o celular direto, é o zap, aquele negócio todo. Mas temos que parar. Mas veja, afetividade e limites são as bases de uma construção, de uma personalidade, de uma pessoa equilibrada. Limites, escuta isso que eu quero te falar nessa manhã, não significa simplesmente imposição de uma série de comportamentos. O que eu estou conversando contigo está registrado na ciência, já é estudado, hein, gente? Trabalhei anos como médico, vendo crianças com problemas que eu sei que saía de condições, de situações, de origens familiares. Aquilo ali está acontecendo por causa disso. E dentro dessa área, afetividade, falta de limite, segurança. Então os limites, veja bem, tem como finalidade fazer com que a pessoa se construa. Por incrível que pareça, se o mundo propaga sem limites, eu quero ir para a galera agora, eu não quero saber, eu quero ser feliz, isso aí não dá certo. Quebra o ser humano. Existem limites. Justamente por Deus ter estabelecido limites para Adão e Eva em relação a uma árvore. Foi, cara, vocês podem comer de tudo, mas nessa não toca, não é que o cara foi lá e tocou? Inspirado por quem? Pelas trevas, para justamente quebrar a ordem, quebrar a regra. Se alguém acha, cara, que é um preso ou um cativo vivendo de regras, ele está muito errado. Se cada vez que eu passo no sinal, estou vendo vermelho, eu não estou nem aí, eu mato, eu vou morrer, minha família e o outro carro, ou quem estiver lá, imagina. Tem um ano de motocicleta aí, você pensa que eu sou bobo? Sinal verde, eu dou aquela travada e dou... Esse é o barulho. Está pensando que... não, mas o Senhor te protege. Perfeitamente, eu só estou cooperando com o anjo, porque pode ser que ele esteja de óculos escuros. Ou no momento ele deu uma olhada para o lado, foi ver o sol, tá bonito. Caramba, gente, mas nós estamos vivendo assim mesmo. Eu estou passando para você pegar. Então a participação da família é de extrema importância, óbvio, na construção dos limites. A construção, escuta isso aí que eu quero falar para você, a construção de limites é a base. No processo, desenvolvimento moral, ética, de formação, da identidade do indivíduo. Gente, isso é provado cientificamente. E há muita outra coisa legal. Beleza, vamos estabelecer isso, é isso aí mesmo e tal. É muito importante a coerência dos pais. Um só propósito. Andarão os dois juntos se não houver acordo. Então não adianta o pai achar, não, isso é um absurdo, outro, não, está certo. Eu estou puxando para lá, outro para cá, não vai dar certo. Não é aquela situação que já aconteceu comigo, contigo, né? De repente meu pai disse não, eu vou lá na minha mãe. Mãe. Aí, mãe. O que é, meu filho? É aquela conversa, né? Você chega, dá meio beijo na mãe e tal, mas você está querendo algo, né? Fala logo o que você quer. Então, até os pais, eles têm que estar na mesma disposição. Conversa antes de dar uma resposta, conversa antes. E aí, o cara está pedindo isso, e aí, como é que é? Vamos lá, vamos junto e tal. Então, vai junto e pronto. São comportamentos sábios. Vai nos ajudar muito, gente. Porque aí os filhos vão ver que os pais são coerentes. Até mesmo na forma de disciplinar, naquilo que é importante. Porque disciplina também é importante. A correção, obviamente... Você está entendendo, não está? Não está dormindo não, né? Então, legal, vamos embora. Então veja, os pais precisam compreender que há
essa construção, ela sendo feita porque nós cooperamos com as regras necessárias. Muitas vezes dizer não é importante. Ser instrumento da verdade é saber dizer não. Veja o que eu quero te falar. Muitas vezes é usada a autoridade. Essa autoridade está nas nossas mãos. Só os pais podem dizer não. É legal, né? Porque quando a gente já é avô, é o meu caso da Deise, tu sabe que avô estraga os netos, cara. Aí de vez em quando tá lá os meninos naquela rotina, naquela disciplina, a gente tá vendo, meu Deus, só 2 biscoitos, rapaz. Cara, nesse nível, os meninos aprenderam lá umas coisas e tal, mas não é que os moleques andam direitinho? Aí tu vê o menino lá, só 2 biscoitos, não pode ser mais um? A gente fica pensando. Eu falei, Deise, é melhor a gente não estragar não, hein? Não mete a mão nisso, não olha pro lado, porque é só 2 biscoitos, misericórdia. Quem somos nós para falar qualquer outra coisa? Até os avós, cara, tem que tomar cuidado para não... Hein? Porque os filhos não são nossos mais. E a responsabilidade são dos pais. O treinamento é militar mesmo. 5h30 tem que tomar banho e dormir, 5h30. Mas não pense que está errado não. Porque está certinho. Então você vê, tem uma nova geração com muita consciência. Eu louvo a Deus pelas noras que eu tenho. São muito conscientes. A minha neta menorzinha, qualquer coisa, você faz alguma coisa com ela, ela fala, você elogiou alguma coisa, thank you. Agora tu vê, pingo de gente. Mas, faz isso do nada? Não. Não pegam em nada, vão na casa de todo mundo, não pega nada que está assim, ó. Não sai destruindo. Sabe aquela criança na casa, sai pegando tudo, destruindo os pais? Aí os caras que estão na casa falam assim, esse pai é doido, cara, não chama mais ele aqui, porque o menino vem aqui e destrói tudo. Agora tu fica imaginando como é que é a casa do sujeito. Pá! Quebrou a televisão, o pai... O pai é mais doido que o filho, cara. Alguém está entendendo aí? Nós temos que crescer, ser aperfeiçoados, né? Agora veja, deixa eu te falar isso aqui mais um pouquinho. Os pais precisam estar alinhados e coerentes nas posturas de limites, como eu disse. Eles precisam. Esqueci, pulei essa. Demonstração de carinho. Não é sempre dizer sim. Então, estabelecer limites, gente, estou falando dessa ordem primeiro, são as 2 bases, né? A base da afetividade e dos limites. Eu comecei pelos limites, mas veja, deixa eu colocar isso para você. Estabelecer limites de forma amorosa traz à criança, escuta, a segurança de que alguém se importa com ela. Eu conheci uma pessoa que literalmente conversou comigo depois de anos, mais de 40 anos de idade, numa situação que estava enfrentando, nunca conseguiu estabelecer uma vida, vamos dizer assim, construtiva em várias áreas, sempre quebrado. Não estou falando se ter dinheiro não, porque às vezes a pessoa tem dinheiro, mas não tem nada construído. Entende isso? É terrível, porque lá no fundo a pessoa é muito vazia de tudo, ela não tem, ela não se sente realizada, obviamente. E não é dinheiro que vai fazer a realização da pessoa. E a responsabilidade nossa, primeiramente como ser humano, quando a gente desce do céu, a gente nasce nesse mundo, é para formar um outro ser humano à imagem e semelhança de Deus. Essa missão Deus vai cobrir de nós. Então, se você tem cumprido a sua missão como pai, na formação de filhos, cara, você fez metade da tua chamada. Isso está essa, hein? Eu tenho certeza disso. Mas então essa pessoa disse para mim assim, tudo que eu queria, ela disse assim mesmo para mim, Elinho, tudo que eu queria é que o meu pai me corrigisse. Ele nunca fez isso. Fala com essa, ouvi uma dessa, hein? E o que eu vou dizer? Fiz aquela minha cara. Não tem nada a dizer. Ele mesmo já reconheceu. Não funciona, gente. Então, os pais
Estabelecer limite não é fácil, obviamente, mas o quê? Constrói. A personalidade protege o ser humano, é assim mesmo. Nós não sabemos que o grau de envolvimento, que eu estou falando com vocês, gente, tem toda uma base científica disso. Eu fui dar uma lida, minha irmã me ajudou muito, porque ela trabalha dentro dessa área, me mostrou uns materiais muito interessantes. Eu fui construindo algumas frases dentro de toda essa panorâmica, mas isso está registrado, é óbvio. Está aí, a gente precisa crescer também nisso, entender. Estabelecer limites não é fácil, mas vai construir. Os estudos já comprovaram que a criança que tem todos os seus desejos satisfeitos, ela continua insatisfeita. Veja só. Gostei muito desse artigo há vários anos atrás. Eu compus isso aqui também, eu peguei isso aí, tirei uma xerox naquela época, guardei porque é muito legal. Essa moça deu umas declarações sobre essa questão dela, a relação dela com os filhos. Olha, vamos lá, vamos mandar aí. Eu sou responsável por eles, meus filhos. E está escrito lá, por isso eu tenho autoridade para dizer sim ou não, sem necessariamente ter que explicar o porquê. Porque é responsabilidade dos pais. Uma outra coisa que ela disse bem legal, a criança aprende mais, obviamente, pelo exemplo do que pelas conversas, né? E muitas vezes o que? Acabam contradizendo as nossas ações. E é muito ruim. Quando a gente fala muitas coisas para os nossos filhos não olham em nós o exemplo disso. Aí fica complicado. E eu vou vir aqui para vocês, vou falar sobre isso. O exemplo fala muito alto. Exemplo fala muito alto, gente. Às vezes mais do que as palavras, a gente vai ver. Olha uma outra coisa que ela diz, interessante. Nem tudo é relativo a certo e errado, bem e mal. Veja, olha o que está escrito lá. Limites além dos quais nós não devemos ir. Ninguém nasce sabendo isso, mas os pais estabelecem. Certo e errado, o que é certo e errado? Fala para mim. Não está no conceito do homem, naquilo que ele acha, o que ele pensa, porque a gente está vendo essa baderna. O que é certo é errado, o que é errado é certo, e assim vai. Mas se isso for sendo construído nos nossos filhos, acabamos com eles. Então, exemplos de pais fazendo coisas erradas, os filhos vão seguir. Eu trabalhei com um médico que falava isso, cara, eu sou dessa maneira, porque o meu pai era assim, olha só. Então, aquilo foi sendo passado para ele. E veja, criança olha para o pai, meu herói. Mas ele pode ser um monstro da Lagoa Negra. E eu nem estou sabendo, eu estou vivendo esse cara. O inimigo do Homem-Aranha. Duende Verde. Depois de crescidos, somos responsáveis pelos nossos erros e acertos, hein? Mesmo que a psicanálise possa dizer, passar a mão na cabeça, a culpa é dos pais. Obviamente, muitas coisas erradas nós podemos ter aprendido, isso ter atrapalhado muito, mas nós encontramos a Jesus, eu estou falando para novas criaturas. E nós temos agora o exemplo do nosso Pai Celestial, da sua verdade, para nós corrigirmos e não passarmos isso para os nossos filhos, mas sempre tem uma escolha no final dessa história. Sempre tem uma escolha. Eu já vi lá fora, trabalhei com pessoas que fizeram escolhas fantásticas. Uma pessoa morava no Nordeste, desceu para cá para trabalhar, lavava prato, enfrentou o cão chupando manga. O caroço, não manga não, o caroço e tal. E vivia, ralava, aquele negócio, não, eu vou sair dessa minha condição. Eu não quero ela, porque todo mundo lá era assim, vivia assim, eu quero sair. Ele tentou concurso para fazer medicina, vestibular 6 vezes. Na 6ª ele passou. Se formou. O pessoal da turma dele ajudava ele, porque ele dormia assim, ele ficava meio tal, ajudava com os livros, aquilo outro e tal, ele foi crescendo. Um dia esse cara veio trabalhar comigo. Ele me contou a história dele, eu falei, cara, que maravilha. Sabe o que aconteceu? Aconteceu de uma história ser construída porque ele resolveu escolher. E assim funciona. A nossa jornada também dentro dessa área. Está dando para entender, gente? E por último, ela diz assim, não me interessa se todo mundo faz, o que me interessa é o que o meu filho faz. Então, vamos botar todo mundo junto nisso aí. Um segundo ponto, rapidamente, só para te falar, eu tenho que expressar com palavras a apreciação e o carinho. É muito importante, gente, a expressão de palavras. Declarações são importantes.
Então expressar, quero te falar, com carinho, amor, valorização, é responsável direto. Escuta isso, pelo sentimento de confiança, segurança. Você quer construir uma autoestima legal nos seus filhos? Então valorize. É importante. Obviamente o contrário, quando na ausência disso a gente vê dificuldade, pode causar insegurança, dificuldade de aprendizado, a gente sabe disso. Agressividade. Às vezes a agressividade de uma criança é um retrato de algo que não está sendo construído nas emoções de maneira própria. Preste bem atenção, está tudo comprovado mesmo. Então nós temos que olhar para isso. Então, nesse desenvolvimento dessa relação de confiança, que tem que existir entre pais e filhos, a grande força é o nosso exemplo. Então eu quero te falar que as palavras, elas ganham altitude e força através dos nossos exemplos. Veja só que interessante. Sabia que eu e você podemos passar mensagens não verbalizadas? Nós podemos. Por exemplo, quando a gente é negligente nas rotinas e no cuidado da assistência aos nossos filhos. Por vários motivos. Eu não quero citar aqui os motivos dessa questão, até mesmo hoje o ambiente de trabalho, as coisas que exigem. Mas eu posso estar sendo, de repente, sem ter consciência, negligente no cuidado, na assistência dos meus filhos. Sabe qual é a mensagem não verbalizada que é passada? É o seguinte: ninguém se importa comigo. A criança tem um lugar, ela não tem um lugar fixo para ficar. Justamente enquanto os pais trabalham. Hoje está na casa do irmão, ou amanhã está na casa da tia, amanhã está na avó e tal, e vai mudando, rodando, porque tem que se dar um jeito. Eu sei do momento que a gente está vendo, mas gente, tudo isso Deus põe a mão quando a gente reconhece. Eu já vi várias situações sendo mudadas para poder impedir justamente isso, o caos. Essa mensagem não verbalizada que passa, ninguém se importa, né? A minha família não tem segurança. Uma outra questão, por exemplo, pais fazendo promessas aos seus filhos e não cumprindo. Ih, rapaz, agora pegou. Meus pais, o quê? Mentem e não cumprem as suas palavras. Não está verbalizado, mas vai entrando. Então isso vai desgastando, vai quebrando. Alguém está compreendendo isso aí? Já o contrário, cabeça quente. Está falando uma opção de bobagem. Essas são verbalizadas e são perigosas. Você não vale nada, garoto, é impossível. Você é o capeta mesmo, não te aguento mais. Ó, não dá certo, hein? Outra, você só sabe fazer coisa errada, só? Eu sei, cabeça quente, já tenho falado para você. O que você faz quando está com a cabeça quente? Dá uma corrida de 10 quilômetros. Toma uma chuveirada. Vai dormir. No dia seguinte, está calminho agora? Agora estou. Aí pensa 10 vezes naquilo que vai falar e tal. Pastor, quase segurei. Pois é, mas não segurou. Mas vai treinando, vai aperfeiçoando. A segurar, cara. Eu gosto muito de Provérbios, capítulo 5. Lá no verso número 8, ou ao contrário, 8 ou 5, está escrito assim: que o sábio sabe o tempo e o modo de todas as coisas. Então é muito legal pedir isso a Deus, porque às vezes o tempo, às vezes eu estou falando coisas que não é no tempo, não é naquele tempo. Ou às vezes eu estou fazendo de um modo errado. Não é que eu não deva disciplinar, mas às vezes eu estou disciplinando de maneira errada. Alguém está pegando? Olha aí, me dá mais 10 minutinhos, você aguenta ou não? Estou acabando, está jato essa reunião. Porque cada uma desses pontos aí a gente podia ampliar. Então veja, as mensagens negativas, elas marcam mais que as positivas. Entende, gente? É assim mesmo, é impressionante. O que dá Ibope? Notícia desgraçada. Isso dá Ibope. Não é não? A mulher morre com a faca, com bisturi e a tesoura dentro do... fecharam e morre após cirurgia. Os médicos desgraçados. Aí lá tem 500 mil casos de pessoas que foram salvas e libertas, transformadas naquela situação lá, né? Receberam, saíram entre a vida e a morte, uma intervenção, mas ninguém conta. É desgraçado esse médico. Que marca, as coisas negativas marcam. Então nós podemos mostrar o erro sem sermos negativos ou mesmo desvalorizar os nossos filhos. Guarde isso aí. E Deus nos dá sabedoria para isso. Todos nós aqui erramos.
E todos nós aqui gostaríamos de voltar ao filme e fazer direito. Mas prossigo para o alvo. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu estou aprendendo, experiências, vai nos ajudando a formar então os nossos filhos. Efésios capítulo 6, estou terminando. Versos 4, está escrito assim, olha que legal. E agora uma palavra a vocês, pais, não vivam repreendendo, irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes os eduquem com disciplina amorosa, que o próprio Senhor aprova, sem recomendação, com recomendações e conselhos piedosos. Veja, tem algo especial aí. Não é que a gente não precisa disciplinar, não é que a gente precisa falar, mostrar o erro, mas tem um modo, tem a sabedoria disso aí. Vamos pedir isso a Deus, diga aleluia. Então esse trabalho sendo feito de maneira contínua, Deus nos ajuda, gente. E nós vamos chegar lá, não tem uma família perfeita. Mas só não podemos sair desse desequilíbrio de estar, em vez de construir, o quê? Está destruindo. Terceiro e último ponto, rápido. Muito importante nós fortalecermos dia após dia a amizade com os nossos filhos. Esse negócio de genética não funciona. Então só porque é filho de genética vai ter amizade? Não vai mesmo. Hoje o que a gente vê aí é pais contra os filhos, filhos contra os pais, botando na justiça, odiando os pais. Alguma coisa aconteceu, que não deveria ter acontecido isso. Obviamente o padrão desse mundo de pensar destrói a família. Destrói. Então na prática está sendo destruído, então não está se construindo uma amizade. No final dessa história, tenho meus filhos, vocês também. Quando eles chegarem a serem adultos, eles são meus amigos? Porque é isso que vai valer. Não é genética. Também conheço pessoas que adotaram filhos e viveram como filhos maravilhosos, têm uma amizade fantástica. Então não tem genética nisso aí. Tem o quanto eu sou hábil nessa relação de construir. E obviamente nessa dose de construir amizade, cara, você tem que pensar no outro. A Bíblia é fantástica para dizer isso. Considere a outra pessoa superior a você mesmo. Se não considerarmos, não vai dar certo. Nós vamos viver a nossa vida, a nossa maneira de pensar, e os outros, é essa mesma palavra. E assim está sendo feito. Então não há genuinidade, não há sinceridade e verdade, há falsidade. Então aquilo ali é uma relação só porque está dentro de casa e nasceu de mim, mas não tem comprometimento de que o outro é mais importante. Alguém está compreendendo aí, gente? A importância, e os filhos reconhecem isso tudo. Agora, recentemente, eu vi uma declaração de um filho para a mãe, que hoje é formado, trabalha nos Estados Unidos, trabalha numa empresa, já há 14 anos, está lá, não volta mais para esse país, tem uma condição de trabalho, é uma pessoa, um baita de uma pessoa de qualificação e tal. E aí era aniversário, a mãe mandou algo para ele, e ele mandou de volta: mãe, na verdade, o maior presente é essa apreciação que você tem. Aí ele começa a falar. Aí você vê que ele começa a embargar a voz dele, mas ele começa a falar. Ele começa a contar tudo a respeito do que a mãe foi para ele. Cara, não tem preço melhor do que isso. Um reconhecimento de tudo que a mãe fez no conteúdo, né? Porque o pai já é falecido, então ele estava falando a respeito da mãe. Muito bacana. Então você vê a importância disso, gente, no final da nossa vida. Deu para entender isso aí? A amizade se cultiva através de confiança e respeito. Por incrível que pareça, a gente tem que respeitar os nossos filhos. Eu já disse isso várias vezes, muitas vezes nós temos que chegar para ele e pedir perdão. Você me perdoa porque eu fiz algo errado contigo. Se isso tudo não estiver na nossa composição, nós não vamos avançar. Não vai funcionar. Legal? E por último, ajudando a composição de tudo isso, quero chamar o Disseu aqui para te falar algo muito legal. Nós vivemos dias hoje, principalmente na faixa etária aí de garotos hoje. Rapaz, hoje as crianças com 1 ano de idade, tá assim com o dedinho, ó. Nem você sabe, ela já sabe tudo. Então hoje, a abertura disso aí na web está trazendo muitas coisas que são prejuízos. Então não posso largar os meus filhos num tablet lá, num YouTube, ou mesmo num telefone que ele pode acessar, e está vendo uma opção de coisas, situações que vai acabar destruindo. E os moleques não vão te contar o que estão vendo, porque no colégio o moleque já mostra lá para o outro. Mas pelo menos, nós podemos ter isso aí, que o Disseu vai compartilhar com vocês, de vocês terem um limitador, de segurar, de vocês terem um controle. Então, ele vai terminar a reunião falando isso. Legal. Sem spoiler, para a gente
para a gente participar aqui. Pessoal, bom dia, meu nome é Dirceu, para quem não me conhece, e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui controles de paz e como vocês podem tirar proveito disso para suas crianças, beleza? Então, quem aqui é pai, quem tem crianças aqui de 3 a 15 anos? Boa parte da igreja, legal. E quem de vocês sabe o que seus filhos assistem na internet? No computador? Bom, legal, hein? Vocês estão acompanhando, proativos, muito bom. Mas então, imagina vocês que não fazem isso, ou até vocês que fazem, de uma forma fácil vocês terem um controle de bloquear o que vocês não querem que eles assistam, de botar limites de horário, de botar limites de tempo de uso, de uma forma bem fácil no seu computador, tablet ou celular. Seria ótimo, né? Por quê? Qual o comportamento que a gente tem hoje? Cara, meu filho está aqui, vou botar aqui um celular, um tablet na mão dele para ele aqui parar de chorar ou parar de reclamar. Isso é muito fácil. Mas você não sabe o que ele está realmente assistindo. E ele está no colégio lá, está tendo várias influências dos amigos dele lá de mostrar um monte de coisa. E ele vai chegar e vai pesquisar na internet. Vocês concordam comigo? Legal. Então, olha só o que o Provérbio 4:23 diz para a gente. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E eu pergunto, como vocês protegem, como a gente pode proteger os nossos filhos na era online? Então, esse aplicativo aqui que eu uso, você consegue ter um controle fantástico. Beleza, pode tirar foto, mas no final também vai ter um link, vocês podem baixar esse slide aí com todos os links para vocês fazerem depois na sua casa. Eu uso o Custódio já há bastante tempo com o Luiz Felipe, e você tem um controle incrível sobre computadores, tablets e smartphone. A gente bloqueia praticamente tudo que a gente quer nele. E ainda tem uma dica ali embaixo ali, que é a dica para não deletar o aplicativo nos smartphones. Por quê? O Luiz Felipe também já foi pesquisar como é que ele tenta burlar também a regra ali do aplicativo, né? E a criançada não é boba, não. A criançada vai fazer de tudo para querer burlar isso aí. Mas olha só, beleza. Essa aqui é a entrada do site. Você faz lá, procura ali Custódio Family. Você faz lá o cadastro e aí, beleza. Você pode cadastrar crianças diferentes. Quem tem mais de um filho, você cria perfis diferentes. Tá? Cada um vai ter a sua restrição, cada um vai ter a sua regra. E aí, no próximo passo, eles te mostram como você instala no teu aplicativo. E aí tem uma série de passo a passo lá, super simples também. E aí começa a parte boa para os pais. Você passa a ter controle de tudo que ele está pesquisando na internet, tudo que ele está acessando. E uma coisa muito interessante é o seguinte, ali em pesquisa, ali atividade de pesquisa, eu botei ali, ó, pornô, vídeo e sexo. É algo que as crianças pesquisam também, porque houve no colégio. Teve um caso na psicóloga do meu filho, na ex-psicóloga dele, a criancinha de 7 anos, a garotinha tinha pesquisado lá e visto um monte de coisa. Chegou lá traumatizada, não queria nem falar com homens, porque ficou com medo. E está disponível na internet. E se você não bloqueia? Quem vai fazer isso pelo teu filho? Aí fora ninguém tem pena, não. O diabo não tem pena mesmo dos nossos filhos. Ele quer mais destruir mesmo. Então, o que é interessante nisso aqui? Quando ele faz uma pesquisa e o aplicativo está instalado, aparece, esse termo não foi achado na pesquisa. Ele limpa teu filho, bloqueia teu filho, guarda teu coração do teu filho. E o que tem de mais interessante nisso também? Você pode ter acompanhamento do que ele faz nas redes sociais. Problemas de pedofilia e tudo mais aí. Vocês entenderam? Opa! Interação, hoje tem interação, vamos lá. Vocês entenderam o que ele falou? Quer dizer, está lá, não achado na pesquisa. Na verdade, está no limite, né? Uhum. Bloqueios de rede social, você acompanhar o que eles estão falando, com quem eles estão falando nas redes sociais. Tem pedófilo aí pra caramba, você consegue saber o que ele está conversando ali. Isso é super importante. Filho tem que saber disso mesmo, porque você está vigiando ele tem que estar ciente disso. Tá? Sites que você consegue pesquisar, e aí você deve pensar assim, cara, deve ser muito difícil fazer esse bloqueio, vou ter que bloquear todos os sites? Não. Nessa tela aqui você bloqueia quais os assuntos que você quer bloquear. Aí tem ali, por exemplo, jogos de azar, violência, armas, palavrões, pornografia, conteúdo adulto, álcool, drogas, tabaco. Então, os sites têm classificações e o programa, quando ele já identifica isso ali, ele vai bloquear o conteúdo para criança. E aí você só vai clicando no que você quer bloquear. Até esporte ali pode bloquear. Esse moleque é viciado em esporte, estou dando um exemplo aqui. Beleza, vai bloquear esporte para ele. Não acho isso muito legal, mas tudo bem. Mas outra coisa fantástica é isso aqui, ó. A agenda do tempo que ele pode usar o computador ou o tablet ou celular. Por exemplo, Luiz Felipe acordava cedinho, sábado, que já sentava no computador. Falei, cara, vai dormir, cara. Beleza, bloqueei ali. Sábado ele pode a partir das 9, durante a semana
ele vai para o colégio, depois tinha que fazer as atividades de tarde, só podia usar num períodozinho ali à noite, que aí você agenda ali qual o horário que você quer. E outra coisa fantástica, além do agendamento, ele só pode usar 2 horas por dia. E dependendo da época, às vezes ele só usa 1 hora por dia. E quando eu não quero também, bloqueio, não usa nem 1 hora por dia. Há um tempo atrás ele estava sem usar nem 1 hora por dia. Porque estava mal no colégio, não estava acompanhando uma matéria lá, beleza, tá bom, vou cortar. E fácil, num clique. E aí, vocês podem estar perguntando, beleza, eu estou com o computador agora preservado, como é que eu faço na minha TV? Porque a minha TV agora tem o YouTube. E aí você bloqueia o computador, mas tem a TV Smart. Né? E o que aconteceu? O que eu percebi? O Luiz Felipe estava bloqueado no computador e ia para a TV. Ia para a TV no YouTube lá, e daqui a pouco ele estava falando igual o Luiz Felipe é uma bênção. Ele é. Ele é mesmo. E aí daqui a pouco ele estava no YouTube lá, e daqui a pouco ele estava falando igual um paulista. Eu falei, cara, onde é que ele está tendo... Pô, só tem carioca aqui. Aí eram os garotos do YouTube. Ele estava lá falando igual um paulista. Eu falei, cara, beleza. Aí eu coloquei um link aí, que é como você bloquear os aplicativos na sua televisão. É simples, é muito simples. Tem isso também na sua TV Smart, todas as TVs Smart têm isso. Controles de paz. Então nesse link você vai ter isso aí, para bloquear ou o YouTube ou alguma outra ferramenta que você queira bloquear. Netflix também, outro canal. Outro canal que você pode ter bloqueios também, você tem bloqueios por idade. Graças a Deus, tá? Pastor, por essa reunião. Bloqueios por idade, porque você, na Netflix, tem várias séries lá que são super pesadas. E séries também que são até, tem incentivo também a criança suicidar e tudo mais. Tem algumas séries que vocês conhecem. Homossexualismo. Sobre diversos pontos. E você consegue bloquear por idade. Nesse link também te mostra como você faz isso. E, finalmente, os videogames. Videogame, eu botei ali Tira foto. PlayStation e Xbox, que são o que a maioria usa. Porque também, aí o Luiz Felipe saiu da TV, aí tinha o Xbox, ele estava lá no Xbox. Eu falei, cara, agora mais um, beleza. Aí eu já estou trazendo aqui um resumo já de anos já de bloqueios, de escapada da criança. Ele virou o FBI. Exatamente, Nesses links aqui, vocês também conseguem entender como é que vocês fazem o bloqueio. Vocês entendem a importância disso aqui para as crianças de vocês? Quem entende isso aqui? Legal. Então vamos fazer o seguinte, nesse link ali em cima, ó, bit.ly/Paz em Ação 2, quando vocês digitarem agora, tira foto disso aí, vocês vão digitar isso aí no seu celular, e você vai baixar esses slides, que aí tem os links, você vai fazendo passo a passo ali, gasta um tempo nisso, porque eu sei que vai evitar muito transtorno, muita dor de cabeça com seus filhos mesmo, tá? E vocês vão justamente 3G, guardar, né? o coração deles aí, de toda essa maldade que tem na internet. É uma ferramenta ótima que a gente usa muito para propagar o evangelho, mas também tem muita coisa ruim. Então a gente tem que saber cuidar dos nossos filhos nisso aí também. Obrigado, hein? Valeu. É isso aí. Missão cumprida nessa manhã. Aleluia! Vamos ficar de pé. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3.
vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas, assim como você está sendo transformado. Um abraço. Muito bem, você que me acompanha no programa Exerça Sua Fé, eu quero te convidar para acessar o meu conteúdo todos os dias através do meu blog heliopeixoto.com e também nas redes sociais, Facebook e YouTube. São devocionais por e-mail e vídeos curtos de 5 minutos para que você possa ser fortalecido diariamente com as verdades da Palavra de Deus e viver uma vida cristã vitoriosa.